Eu sou viúva e naquele dia encontrei uma mala abandonada no meio da estrada. Quando abri, tinha coisas minhas lá dentro, coisas que eu nunca tinha perdido e outras que ainda iam acontecer. E foi aí que eu percebi que aquela mala não estava ali por acaso. Se esse vídeo apareceu para você, é porque essa história vai te emocionar e arrepiar. Então, já se inscreve no canal se você gosta desse tipo de história e comenta aí de qual cidade você está assistindo. Eu não sabia que a vida podia mudar numa tarde de terça-feira, com um papel amassado na mão e poeira vermelha nos sapatos. O cartório ficava no centro de Flores do Araguaia, numa salinha que cheirava a mofo e café requentado. Tinha 2 cadeiras de plástico, um ventilador de teto que girava sem pressa nenhuma e um homem gordo atrás de uma mesa que me olhou como quem olha para coisa que não esperava encontrar. Eu era Marlene. 53 anos, mãos de quem não parou um dia sequer, cabelo preso com elástico de borracha, saia florida desbotada de tanto sol. Viúva faz 6 anos, sem filho, sem parente que prestasse, sem motivo grande para sorrir toda manhã, mas levantando do mesmo jeito, porque a vida no campo não espera sentimento. A senhora é Marlene Conceição Braga, filha de Sinhá Braga? Sou. Então a senhora herdou o Rancho Bom Jesus. Fiquei olhando para ele como quem espera a piada terminar. Mas o homem não sorriu. Só virou o papel na minha direção e apontou com a caneta, como quem não tem tempo para explicar o que a vida faz com a gente sem avisar. Minha mãe, Sinhá Braga, tinha morrido 2 meses antes. Eu mal soube. A gente não se falava faz tempo, não por raiva de coisa grande, mas por aquela distância que vai crescendo entre as pessoas, quando a vida aperta e ninguém sabe mais como voltar. Ela morava em Campos Belos, eu aqui em Flores. 230 quilômetros de chão batido entre uma e outra e nenhuma das duas com disposição para encurtá-los. Ela nunca me falou de rancho nenhum. Saí do cartório com um envelope, um mapa desenhado à mão num papel de caderno e uma sensação estranha no peito. Não era alegria, não era tristeza. Era aquele vazio fundo de quando você recebe uma coisa que não pediu e não sabe ao certo se é presente ou fardo. O rancho ficava a 42 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que o mapa chamava de Ramal do Bom Jesus, mas que o homem do cartório chamou de aquele caminho que vai dar no fim do mundo. Disse isso sem graça, enquanto carimbava o papel. Eu não perguntei mais nada. Naquela noite, sentei na varanda da minha casinha de fundo de quintal, que eu alugava faz 4 anos de uma viúva mais velha do que eu, e fiquei olhando para o céu. Era o tipo de céu que o Geraldo gostava. Meu marido, estrelado demais, aberto demais, sem nuvem que atrapalhasse, ele dizia que céu limpo era sinal de que Deus estava de olho. Eu nunca soube se acreditava nisso ou se só gostava de ouvi-lo falar. Geraldo morreu de infarto num sábado de manhã, enquanto colocava sal no coxo do gado. Caiu de lado, sem dizer palavra, sem me dar chance de chegar até ele a tempo. Eu estava na cozinha, ouvi o barulho do corpo e não entendi de imediato o que era. Essa demora, esses segundos que eu fiquei parada antes de correr, é a coisa que eu carrego até hoje. Não sei se teria mudado alguma coisa, mas carrego do mesmo jeito. Fiquei viúva sem terra, sem gado, sem filho, sem nada que fosse meu de verdade. Só as mãos, o hábito do trabalho e uma fé cansada que insistia em não apagar de vez. E agora, de repente, tinha um rancho. Dormi mal naquela noite. Sonhei com minha mãe, não com o rosto dela, que eu já mal lembrava direito, mas com as mãos. Mãos pequenas, rachadas, que cheiravam a erva cidreira. No sonho, ela não falava, só apontava para algum lugar atrás de mim. Eu tentava virar, mas meu corpo não obedecia. Acordei com o coração acelerado e a boca seca, no escuro de antes do galo. Me levantei, fiz café, fiquei de pé na janela da cozinha, olhando a escuridão do quintal,
enquanto o café esfriava na cuia. Rancho Bom Jesus. O nome pesava na língua de um jeito diferente, dependendo de como eu pensava nele. Às vezes, soava como promessa. Às vezes, soava como aviso. Na semana seguinte, peguei carona com o Zé do Leite, que passava perto daquela região nas suas entregas de laticínio, e fui ver o que era meu. A estrada começou aceitável e foi piorando. Depois de uns 20 quilômetros, o asfalto acabou e começou a terra vermelha. Depois de mais 10, a terra vermelha virou cascalho solto. Depois do cascalho, veio o mato fechado dos dois lados e o caminho afunilando até parecer que a estrada estava desistindo de si mesma. "Moça, aqui eu não vou mais não", disse o Zé, parando o caminhão numa bifurcação onde uma placa velha de madeira dizia em letras desbotadas: "Bom Jesus, 3 quilômetros". Desci com minha sacola de lona, agradeci e fiquei olhando o caminhão sumir na curva. O silêncio que ficou foi diferente de qualquer silêncio que eu conhecia. Não era o silêncio vazio. Era cheio de cigarras, de vento baixo no capim, de algum pássaro longe que eu não identifiquei. O sol batia de lado, já puxando para o fim da tarde, e a luz ficava dourada nas pontas do capim-gordura que tomava conta da beira da estrada. Comecei a andar. A cada passo, a sensação estranha no peito ia crescendo. Não era medo ainda. Era aquela antecipação que a gente sente antes de abrir uma carta que pode mudar tudo. O coração já sabe que não vai ser a mesma pessoa depois, mas os olhos ainda não leram nada. O rancho apareceu depois de uma curva, entre duas amendoeiras velhas que faziam uma espécie de portal natural sobre a estrada. Parei. Fiquei olhando por um tempo que não sei medir. Era uma casa baixa, de adobe, com telha de barro que o tempo tinha coberto de limo verde. A varanda da frente tinha cedido de um lado, o madeiramento apodrecido. As janelas estavam fechadas com tábua pregada por fora. O quintal era um mato alto que chegava até a cintura. E no meio de tudo aquilo, resistindo de um jeito que só as coisas velhas sabem resistir, um pé de manga enorme, carregado de fruta, jogando sombra sobre metade da casa como se estivesse de guarda. Era feio, era abandonado, era esquecido, mas era meu. Engoli seco. Senti uma coisa subir pelo peito que eu demorei para reconhecer. Era esperança. Essa danada de emoção que eu jurei que tinha enterrado junto com o Geraldo. Me aproximei devagar, como quem se aproxima de animal que não conhece. A porteira de madeira abriu com um gemido comprido. Atravessei o quintal afastando o mato com a sacola. Subi os 2 degraus da varanda com cuidado, testando cada tábua antes de colocar o peso. A porta principal estava fechada, mas não trancada, só emperrada pelo tempo. Empurrei. O cheiro que saiu era de terra fechada, de coisa antiga, de tempo parado. Escuro dentro. Fui deixando os olhos se acostumarem. Tinha móvel velho, uma mesa, 2 cadeiras, um santo na parede, Nossa Senhora Aparecida, o rosto quase apagado pela umidade, uma colcha dobrada numa cadeira, comida de traça, e no chão, bem no meio da sala, como se tivesse sido deixado ali de propósito, uma mala. Velha, de couro escuro, com um arranhão fundo na lateral, como se tivesse sido arrastada por muito tempo, com um cadeado velho, quebrado, pendurado na frente. Meu corpo inteiro travou. Eu conhecia aquela mala, não de ter visto antes. Conhecia de outro jeito, do jeito que a gente reconhece coisa de sonho, coisa que o corpo sabe antes da cabeça entender. Fiquei parada na soleira da porta, o coração batendo fora do ritmo, o vento lá fora balançando o mato, as cigarras gritando sem parar, e a mala no chão, quieta, esperando, como se soubesse que eu ia chegar. Fiquei parada naquela soleira por tempo demais. O sol já tinha descido mais um pedaço no céu quando eu finalmente movi o pé. Entrei devagar, como quem entra em lugar sagrado, ou em lugar proibido, que às vezes é a mesma coisa. O chão de cimento cru rangia sob o meu sapato.
Cada passo levantava um cheirinho de poeira velha, daquele pó que se acumula durante anos em lugar que ninguém pisa, que ninguém respira, que o tempo foi guardando em silêncio. A mala estava no centro da sala, como eu disse, mas agora que eu estava mais perto, via melhor. Não tinha sido jogada ali. Estava posicionada, centralizada, com a alça dobrada por cima, o cadeado quebrado virado para frente, como se alguém tivesse arrumado ela de propósito antes de ir embora. Como se tivesse sido deixada, não perdida, deixada. Parei a 2 passos dela. O silêncio dentro da casa era diferente do silêncio lá fora. Lá fora tinha vida, cigarra, vento, pássaro. Aqui dentro, o silêncio era puro, espesso, o tipo que aperta o ouvido e faz a gente ouvir o próprio sangue circulando. Me abaixei devagar, os joelhos estralando. Encostei a mão no couro. Frio, estranhamente frio para uma tarde quente de cerrado. Respirei fundo, afastei o cadeado quebrado para um lado. Abri, e o que eu vi me fez sentar no chão ali mesmo, sem escolher, sem pensar. O corpo simplesmente foi. Não tinha roupa, não tinha documento, não tinha nada do que deveria ter numa mala de viagem. Tinha a minha vida. Reconheci tudo, um por um, como se fosse inventário de mim mesma. O pano de prato florido que eu tinha na cozinha de flores, aquele com a bainha vermelha que o Geraldo sempre usava para limpar as mãos porque dizia que era o mais grosso. Uma colherinha de cabo verde que era da minha avó, que eu jurava ter perdido na mudança de 2 anos atrás. Uma fitinha do Senhor do Bonfim, desbotada, que eu tinha no pulso quando o Geraldo morreu e depois nunca mais achei. Minha mão tremia. Continuei olhando. Tinha uma fotografia. Pequena, desbotada, com a borda branca amarelada de tempo, eu e Geraldo no dia do casamento. Não na cerimônia, mas antes, num momento que ninguém fotografou de propósito. A gente estava sentado na escada da igreja, ele com o colarinho da camisa aberto, eu descalça, os dois rindo de alguma coisa que eu já não lembro mais o que. Uma fotografia que eu nunca vi existir. Nunca. Que eu não sabia que existia. E tinha outras coisas. Coisas que eu olhei e não entendi de imediato. Um botão azul que não conhecia, uma fita de cabelo infantil cor-de-rosa, um terço de madeira escura que não era o meu, mas que eu senti que conhecia do mesmo jeito. Coisas que eu ainda não tinha perdido. Coisas de uma vida que ainda não tinha vivido. No fundo da mala, debaixo de tudo, tinha um envelope. Papel pardo, velho, com meu nome escrito à mão na frente. Marlene. Só isso. Sem sobrenome. Sem remetente. Só o meu nome, numa letra que eu conhecia, e que não podia ser possível conhecer, porque a pessoa que escrevia daquele jeito estava morta faz 6 anos. Era a letra do Geraldo. Fiquei olhando para o envelope por um tempo que não sei dizer quanto era. Lá fora, o vento bateu mais forte, sacudiu a janela pregada com tábua. Fez um barulho seco que me deu um susto que eu não esperava. Meu coração saiu disparado. Apertei o envelope contra o peito sem querer. Depois me acalmei. Não é possível, pensei. Não é a letra dele. Você está querendo ver o que quer ver. Mas abri assim mesmo. Tirei a folha dobrada em 3, papel de caderno, pautado, com a margem vermelha já amarelada. Desdobrei devagar, como se o papel pudesse se desfazer. E li. Se você está lendo isso, é porque chegou no momento que eu temia. Meu peito fechou. Você vai estar cansada, mais do que consegue admitir. As palavras eram simples, sem enfeite. Do jeito que o Geraldo falava, direto, sem rodeio, como quem não tem paciência para perífrase, mas tem todo o cuidado do mundo com o que diz. Vai achar que parar é descanso. Minhas mãos apertaram o papel. Vai pensar que está bem, mas não vai estar. Parei de ler, porque aquilo era verdade. Era verdade demais para ser coincidência, para ser carta antiga, para ser qualquer explicação que eu tentasse montar na minha cabeça assustada. Eu não estava bem.
Faz tempo que eu não estava bem. Tinha noites em que eu não conseguia dormir e ficava olhando para o teto da minha casinha de aluguel, pensando que seria mais fácil se eu simplesmente não acordasse. Não era vontade de morrer. Eu não sei explicar a diferença direito, mas tinha diferença. Era um cansaço tão fundo que chegava a doer, um cansaço de alma que a cama não resolvia. E eu acordava do mesmo jeito, lavava o rosto, fazia o café e não falava para ninguém porque não tinha ninguém para falar e porque mulher de roça não tem tempo de ficar se lamentando. A carta sabia disso. Continuei lendo, com a voz da minha cabeça tremendo igual às minhas mãos. Você carrega uma culpa que não é sua. O Geraldo sabe disso. Eu sei disso. Só você que ainda não sabe. Fechei os olhos. Os segundos que eu fiquei parada na cozinha antes de correr. A demora. O ruído que eu não entendi de imediato. Você sabia, a minha voz interna dizia toda vez. Você sabia e esperou. Você não esperou, dizia a carta como se tivesse ouvido. Você congelou. Tem diferença. E congelar não é abandono. É ser humana. Uma lágrima caiu no papel antes que eu percebesse que estava chorando. Manchou a tinta. Abriu uma flor escura na pautada. Eu não limpei. Fiquei olhando aquela mancha por um segundo. Depois, continuei. O rancho tem uma história que você precisa conhecer. Não por obrigação, por direito. Você merece saber de onde vem o que é seu. Tem uma porta nos fundos da casa que leva para o quintal de trás. Não é o quintal que você viu. É outro. E nesse quintal tem uma amendoeira velha com uma pedra no pé. Pedra cinza, chata, com um risco no meio que parece uma cruz, mas não é. Quando você estiver pronta, levanta essa pedra. Mas Marlene, só quando você estiver pronta, não antes. Acabou ali, sem assinatura, sem data. Só aquelas palavras e o papel envelhecido e o meu nome escrito por uma mão que não podia ter escrito. Fiquei sentada no chão de cimento frio por um longo tempo, com a carta no colo e a mala aberta à minha frente. Lá fora, o sol foi descendo e a luz que entrava pelas frestas das tábuas pregadas foi mudando de cor, de dourado para laranja, de laranja para aquele vermelho escuro de fim de tarde que parece que o céu está pegando fogo devagar. Quando ficou escuro, levantei. Não fui na amendoeira. Não era a hora. Eu sabia que não era hora do mesmo jeito que a carta dizia. Não por medo, mas porque algumas coisas pedem preparo. Pedem que a gente assente. Pedem que a respiração volte antes de dar o próximo passo. Dormi naquela casa naquela noite. Abri a janela de um quarto dos fundos, afastei a teia de aranha com o cabo da vassoura que achei no canto, sacudi a colcha velha do lado de fora até a poeira parar de sair. Comi o que tinha na sacola. Biscoito de polvilho, uma banana preta de madura, um pedaço de queijo que o calor já tinha amolecido demais. Deitei no colchão fino com a carta dobrada embaixo do travesseiro. Ouvi o cerrado a noite inteira. Os grilos em camadas, um sobre o outro, formando aquela parede de som que quem não é do campo acha que é silêncio, mas não é. O vento passando pela amendoeira da frente com um assovio longo. Um sapo coachando perto, provavelmente no bebedouro que eu tinha visto coberto de lodo no lado da casa. E uma vez, só uma vez, bem na madrugada, quando o sono já estava chegando, ouvi uma coisa que me fez abrir os olhos no escuro. Um passo. Um único passo, pesado e lento, no quintal dos fundos. Fiquei imóvel, escutando. O coração acelerado, mas o corpo quieto, daquele jeito que a roça ensina. Quando você não sabe o que é o perigo, você para, você espera, você deixa o ouvido trabalhar. Nada mais, só os grilos, só o vento, só a casa velha gemendo de quando em quando como faz toda a casa velha na madrugada. Fechei os olhos de novo, mas levei muito tempo para dormir. E quando o sono veio, trouxe um sonho. Minha mãe outra vez, as mãos pequenas, o cheiro de erva cidreira. Desta vez, ela não apontava para lugar nenhum. Ela estava ajoelhada no quintal, com as mãos na terra, cavando devagar. E sem me olhar,
Sem parar de cavar, ela disse uma coisa que eu ouvi claramente, tão claramente que quando acordei de manhã, ainda ouvia o eco dela. Tem coisa que a terra guarda porque a gente ainda não está pronta para carregar. Acordei com o sol já alto e os pássaros gritando na amendoeira. Me sentei na beirada do colchão. Respirei. Olhei para as minhas mãos abertas no colo. Depois me levantei, lavei o rosto na água do balde que tinha trazido, fiz fogo no fogão de lenha que ainda estava de pé na cozinha, coloquei água para ferver e, enquanto esperava o café, fui até a janela dos fundos e olhei para o quintal de trás pela primeira vez à luz do dia. Era diferente do quintal da frente. Menor, mais fechado, cercado de taquara e jurubeba. E lá no canto, exatamente onde a carta tinha dito, a amendoeira velha. E no pé dela, quase escondida pelo capim alto, uma pedra cinza chata com um risco no meio. Fiquei 3 dias sem levantar aquela pedra. Não foi covardia. Pelo menos eu não quero acreditar que foi. Foi aquele tipo de cautela que a gente aprende quando a vida já bateu forte demais. A cautela de quem sabe que certas portas, uma vez abertas, não fecham mais. E eu já tinha passado por portas assim. A porta do quarto onde o Geraldo caiu. A porta do cartório onde assinei os papéis do inventário sem ter nada para inventariar. A porta da casinha de aluguel onde entrei sozinha pela primeira vez. E entendi de verdade o tamanho do silêncio que ia ser a minha vida dali para frente. Cada porta dessas tinha me mudado de um jeito que não tinha volta. Então eu esperava, arrumava a casa, trabalhava, porque trabalho sempre foi a minha forma de rezar. No primeiro dia, limpei a sala e a cozinha. Tirei as tábuas pregadas nas janelas com um pé de cabra que achei no paiol, deixei o ar entrar, deixei a luz entrar. A casa reclamou, gemeu, cheirou a coisa fechada por dentro, soltou poeira em cada canto que eu varri, mas foi cedendo, foi deixando que eu a conhecesse aos poucos, como faz toda a casa velha que ainda guarda algum tipo de dignidade. Encontrei coisas enquanto limpava, coisas que me diziam sobre minha mãe, sobre a vida que ela tinha vivido ali sem me contar. Uma panela de ferro que ela usava, reconheci pelo cabo quebrado do lado esquerdo, do jeito exato que eu lembrava. Um rosário pendurado num prego na parede do quarto, de madeira escura, com uma Ave Maria de metal que tinha escurecido de tanto mão. Uma caixinha de metal enferrujada dentro de uma gaveta da cômoda, com botões de camisa, linha, uma agulha e uma nota de R$2 dobrada em 4 que eu não entendi o porquê de guardar até perceber que atrás tinha uma data escrita, 17 de março de 2004. O dia do meu aniversário, 53 menos 19. Eu tinha 34 naquele ano e não estava com ela. Segurei a nota por um tempo. Depois, coloquei de volta na caixinha e fechei a gaveta. Tem dor que não adianta ficar remexendo, ela já está lá. Ela já faz parte do que você é. Remexer só faz sangrar de novo sem curar nada. No segundo dia, consertei o que pude. Bati prego no madeiramento da varanda que tinha cedido, suficiente para segurar por enquanto. Limpei o bebedouro do lado da casa, tirei o lodo com cabo de vassoura, deixei encher de novo com a água da cisterna que, para minha surpresa, ainda funcionava. A cisterna era funda, bem vedada, e a água que saiu era limpa. Aquele tipo de água de cisterna velha que tem gosto de pedra e frescor junto, que é diferente de qualquer outra água e que a gente que cresceu no campo reconhece e ama sem precisar explicar. Enquanto trabalhava, ia observando o quintal dos fundos com o canto do olho. A amendoeira estava sempre lá, quieta. As folhas grandes se mexendo preguiçosamente no vento quente. A pedra embaixo, quase escondida, paciente do jeito que só pedra e tempo sabem ser pacientes. Às vezes, eu parava o que estava fazendo e ficava olhando para ela por um instante, esperando alguma coisa, não sabia o quê, um sinal, uma voz,
Alguma confirmação de que não estava ficando louca, de que aquela carta era real, de que o que eu sentia não era só a solidão inventando história para si mesma. Nada vinha, só o vento, só as folhas, só a pedra quieta. Na terceira noite, sentei na varanda depois do jantar. Feijão com arroz que tinha trazido na sacola, cozido no fogão de lenha que cheirava a fumaça boa. E fiquei olhando o cerrado escurecer. O entardecer no cerrado tem uma qualidade de luz que eu nunca vi em outro lugar. O sol vai descendo devagar e o céu não fica de uma cor só. Fica de todas ao mesmo tempo. Laranja no horizonte, rosa no meio, roxo lá em cima e as estrelas começando a aparecer nas bordas antes mesmo que o laranja apague. As árvores do cerrado ficam pretas contra esse céu, com aquele formato torto e robusto que parece desenho de criança, mas que é mais bonito do que qualquer coisa que adulto planeja. O Geraldo teria gostado daquela varanda. O pensamento veio sem avisar, como sempre vinha. Não como facada, mas como aquela dor surda que já virou companhia, que você nem nota mais até de repente notar e lembrar que sempre esteve ali. Tomei o café que tinha coado antes de escurecer e fiquei pensando nele. Não de propósito, não com a intenção de me machucar, mas do jeito que a gente pensa nas pessoas que amou de verdade, com aquela mistura de saudade e gratidão e uma tristeza que não é desgosto, é só o peso natural de amar alguém que não está mais. Ele teria dito: Marlene, para de enrolar e vai ver o que tem embaixo dessa pedra. Sorri para a escuridão. Levantei. O quintal dos fundos à noite era outro lugar. Peguei o lampião de querosene que tinha achado numa prateleira da cozinha, ainda funcionava, com o pavio ressecado, mas intacto, e entrei no quintal segurando ele na altura do peito. A luz amarela e trêmula fazia as sombras das taquaras dançarem nas paredes da casa, e o capim alto ao redor brilhava com aquele brilho úmido que o capim pega à noite, como se guardasse a luz do dia dentro das folhas. O coração batia mais forte, não de medo, pânico. Era uma coisa mais sutil, mais funda. O tipo de tensão que a gente sente antes de uma revelação, quando o corpo sabe antes da mente que aquele momento vai dividir o antes e o depois. Cheguei até a amendoeira. De perto, ela era maior do que parecia da janela. O tronco grosso, cheio de cicatriz e calosidade, a casca soltando em placas finas como pergaminho velho. As raízes afloravam na terra ao redor como dedos, formando uma espécie de redoma natural no pé da árvore, um espaço protegido, quase íntimo. A pedra estava exatamente onde a carta dizia, cinza, chata, com o risco no meio que parecia uma cruz, mas não era. Era um risco irregular, quase como um raio, ou como a marca que um ramo fino deixa quando cai sobre terra molhada e depois seca. Me ajoelhei. A terra estava fresca ali, mais fria do que o resto, protegida pela sombra permanente da amendoeira. Coloquei o lampião no chão do meu lado. Respirei fundo 1, 2 vezes. Botei as 2 mãos embaixo da pedra e empurrei para cima. Ela veio mais fácil do que eu esperava. Não era tão pesada quanto parecia. Virei ela de lado e apoiei na raiz da árvore. O que estava embaixo era terra escura, mexida, mais escura que a terra ao redor. Daquele negro de humus que significa que aquele chão foi cuidado, que alguém alimentou ele com adubo ou com atenção. E no meio dessa terra escura, uma lata de banha das antigas, com a tampa encaixada mas não soldada. Redonda, com a lataria amassada em 2 lugares, coberta de ferrugem leve nas bordas, mas íntegra no resto. Peguei a lata com as 2 mãos. Estava mais pesada do que esperava. Sacudi levemente. Ouvi o som de papel dentro e alguma outra coisa, mais sólida, que se deslocou devagar. Me sentei com as costas apoiadas na raiz grossa da amendoeira, o lampião no chão à minha frente, a lata no colo. Abri a tampa. Dentro havia 3 coisas. A primeira
Era um maço de cartas amarradas com fita de sisal, dobradas, sem envelope, escritas em folhas de papel de carta florido. Aquele papel de carta que vendiam em papelaria de cidade pequena nos anos 80, com a borda decorada de florzinha azul. A letra era miúda, inclinada para a esquerda, de pessoa que aprendeu a escrever tarde e nunca perdeu o esforço aplicado em cada letra. Era a letra da minha mãe. A segunda coisa era uma fotografia maior do que a que estava na mala, em preto e branco, com borda serrilhada. Mostrava uma mulher jovem que eu não reconheci de imediato, parada na frente desta mesma casa. Dava para ver a amendoeira ao fundo, menor, mais nova. A mulher usava vestido de chita com avental por cima, cabelo trançado, uma criança de colo no braço esquerdo. A criança era pequena demais para ter rosto definido na foto. A mulher olhava para a câmera com aquela expressão de quem não está acostumado a ser fotografado. Nem sorrindo, nem séria, só olhando, com toda a vida nos olhos. Virei a foto. Atrás, escrito a lápis, quase apagado, Sinhá e Marlene, Rancho Bom Jesus, 1972. O ar saiu dos meus pulmões de uma vez. Eu tinha 2 anos em 1972. Eu tinha estado nessa casa. Eu tinha crescido parte da minha vida aqui, ou pelo menos começado aqui, e não lembrava de nada. Nada mesmo, nem fragmento, nem cheiro, nem imagem. Como se aquela parte da minha vida tivesse sido apagada com a mesma deliberação com que alguém prega tábua em janela e some sem explicação. A terceira coisa era um objeto pequeno, envolto em pano de algodão escurecido pelo tempo. Desembrulhei devagar. Era uma medalhinha, de metal oval, com a imagem de Nossa Senhora de um lado. Do outro lado, gravado com instrumento fino, uma data e 4 palavras. 1971. Perdoai como perdoamos. Fiquei olhando aquilo por um longo tempo. O lampião crepitou. Uma mariposa grande veio pousar na borda do vidro, as asas abertas, quieta. Comecei a ler as cartas. Eram 12 no total. Não tinham destinatário, não começavam com querida Marlene, nem com nenhum nome. Começavam direto, como quem retoma uma conversa que nunca terminou de verdade, só foi interrompida. A primeira dizia: eu sei que você vai me odiar por não ter contado, mas tinha coisa que eu precisava entender antes de poder explicar. E enquanto eu não entendi, eu não tinha palavra. A segunda: você nasceu nesse rancho, mas você não ficou aqui por culpa minha. Eu mandei você embora porque tinha medo do que esse lugar ia fazer com você se você ficasse. Hoje eu sei que o medo errado pode fazer tanto estrago quanto o perigo que a gente teme. Li todas as 12, ali mesmo, sentada no chão do quintal, com o lampião tremendo e os grilos gritando ao redor e a amendoeira velha respirando devagar acima de mim. Cada carta abria um andar de uma casa que eu não sabia que existia dentro de mim. Minha mãe tinha vivido naquele rancho com um homem que não era meu pai. Meu pai verdadeiro, ela nunca me contou. E agora eu ia entendendo por quê. Tinha havido uma história ali, antes de eu ter memória, uma história de terra disputada, de família dividida, de uma promessa feita numa tarde de chuva e quebrada numa manhã de sol, como tantas promessas são. Minha mãe tinha saído dali quando eu tinha 3 anos, levando só a mim e a culpa de uma coisa que as cartas descreviam em rodeios cuidadosos, com a linguagem de quem passou a vida inteira evitando a palavra exata. A última carta era diferente das outras. Mais curta, letra mais trêmula, mão mais velha, mão doente, mão de quem sabe que está escrevendo as últimas coisas. Marlene, o rancho é seu porque sempre foi. A terra guarda o que a gente não consegue carregar. Mas chega uma hora que carregar não é mais o peso que era. Chega uma hora que é só memória, e memória não afunda. Memória flutua, se você deixar. Tem uma coisa que eu nunca te pedi perdão. Não porque não quis, porque não soube como. Agora eu te peço, não pelo que fiz, pelo que não expliquei, pelo silêncio que foi covarde quando devia ter sido corajoso.
Perdoai como perdoamos. É o que a medalha diz. É o que eu aprendi tarde demais e te deixo adiantado. Dobrei a carta com cuidado. Coloquei de volta na lata com as outras. Fechei a tampa devagar e só então percebi que estava chorando. Não o choro convulsivo, não o choro de dor aguda, mas aquele choro fundo e limpo que vem quando a gente finalmente entende alguma coisa que ficou sem sentido por anos demais. O choro que é quase alívio, quase resposta. Fiquei ali por um tempo, com a lata no colo, a amendoeira acima, o cerrado em volta, e aquela sensação estranha e nova de que o chão embaixo de mim era mais meu do que qualquer lugar que eu tinha pisado antes. Mas foi então, quando eu estava me preparando para levantar, que ouvi um passo, o mesmo passo da primeira noite, pesado, lento, deliberado, vindo de trás da taquara, do lado mais escuro do quintal, onde o lampião não alcançava. Fiquei imóvel. Outro passo, mais perto. O coração disparou de verdade agora. Não a tensão de antes, mas medo puro. Aquele medo primitivo que não tem argumento, que não escuta razão, que faz o corpo inteiro ficar pronto para correr antes que a cabeça decida qualquer coisa. Olhei para a escuridão da taquara. E no limite da luz do lampião, por um segundo, só um segundo, antes de o vento apagar a chama e me deixar no escuro completo, vi uma silhueta, alta, parada, olhando na minha direção. O lampião apagou. E eu fiquei sozinha no quintal escuro, com a lata apertada contra o peito, o coração na garganta e o silêncio, de repente, absoluto. Os grilos tinham calado, o vento tinha parado e o cerrado inteiro parecia estar prendendo a respiração junto comigo. Tem um tipo de medo que paralisa e tem um tipo de medo que acende. Eu conheço os dois. O primeiro me visitou, quando ouvi o corpo do Geraldo cair no curral e fiquei parada na cozinha, a colher na mão, sem conseguir mover uma perna sequer por segundos que ainda hoje me custam dormir. O segundo me visitou uma vez, quando uma cobra cascavel entrou no galinheiro e eu peguei o cabo da enxada sem pensar, sem hesitar, porque tinha bicho pequeno em risco e o corpo foi antes da cabeça. Naquele quintal escuro, de joelhos na terra, com a lata apertada contra o peito e o lampião morto no chão, os dois tipos de medo chegaram ao mesmo tempo. Fiquei imóvel por um instante que pareceu longo como travessia. Não havia som, nenhum. Os grilos tinham calado como se alguém tivesse cortado um fio. O vento tinha parado. Até o capim estava quieto. Aquela quietude impossível que a natureza às vezes faz e que é mais assustadora do que qualquer barulho. Porque a gente que vive no campo sabe que quando o mato cala assim, é porque reconheceu alguma coisa que nós ainda não vimos. Respirei pelo nariz, devagar, controlando o ar. A silhueta que eu tinha visto estava do lado da taquara, no canto mais escuro do quintal. Alta, mais alta do que homem comum, ou então o medo estava aumentando o que tinha sido menor. Parada, sem se mover, sem fazer som nenhum. Só estava lá, naquele limite entre a sombra e o nada, onde a luz do lampião tinha alcançado por último antes de apagar. Abaixei a mão devagar até o chão, sem tirar os olhos da escuridão, e meus dedos encontraram o lampião. Peguei, sacudi levemente. Ainda tinha querosene. O pavio tinha apagado com o vento, mas não tinha consumido. Tirei o fósforo do bolso do avental. Sempre carrego fósforo, hábito de roça que nunca larguei. E com as mãos que tremiam mais do que eu queria, riscando 2 vezes antes de pegar chama, acendi o lampião de volta. A luz voltou, amarela e trêmula, abrindo um círculo divisível na escuridão. Virei o lampião para o lado da taquara. Não tinha ninguém. Só as taquaras, verdes e altas, balançando suavemente agora que o vento tinha voltado, como se a pausa nunca tivesse acontecido. O chão ali estava pisado, não de hoje, mas estava pisado,
O capim acamado em 2 lugares, como faz quando passagem é frequente. Mas frequente de quê? Eu não sabia dizer. Podia ser gado que tivesse entrado por cerca velha. Podia ser queixada. Podia ser qualquer animal do cerrado que usa trilha fixa todo dia sem que a gente perceba. Levantei devagar, os joelhos doendo do frio da terra. Fiquei de pé, o lampião erguido, olhando para cada canto do quintal. Nada. Capim. Taquara. Amendoeira acima de mim, pesada de noite. Respirei fundo, soltei o ar pela boca. "Quem tá aí?" perguntei. A voz saiu mais firme do que eu esperava. Ecoou um pouco no quintal fechado e sumiu. Silêncio. Depois, e isso me fez dar um passo involuntário para trás. Uma resposta veio, não em voz humana, não em palavra. Foi um som que eu levei 1 segundo para identificar. O coachar de um sapo, retomando depois do susto. Depois outro. Depois os grilos, um a um, voltando aos seus postos como músicos que retomam depois de uma regência inesperada. E em 30 segundos, o cerrado estava inteiro de novo, cheio do seu som normal, como se o silêncio de antes tivesse sido engano. Mas eu sei o que vi. Não era sombra de planta. Não era ilusão de olho cansado. Tinha proporção de coisa que fica em pé. Tinha presença. Essa coisa que a gente não sabe definir, mas reconhece. Esse peso que certas presenças colocam no ar ao redor. Entrei na casa. Fechei a porta dos fundos. Passei o ferrolho. Não dormi cedo. Fiquei sentada na mesa da cozinha com o lampião aceso, as cartas da minha mãe espalhadas na minha frente, relendo alguns trechos, tentando entender o que a última carta chamava de "a coisa que aconteceu antes de você ter memória". Minha mãe escrevia em rodeios, com aquela linguagem de gente que aprendeu que certas palavras custam caro e por isso as guarda. Tinha algo nas cartas que ela não dizia diretamente. Um evento, uma noite, uma decisão, que era o centro de tudo, o motivo pelo qual ela tinha ido embora do rancho e levado a mim, e nunca voltado e nunca explicado. Nas cartas, ela chamava aquilo só de o que aconteceu com o seu Argemiro. Seu Argemiro. Um nome que eu nunca tinha ouvido na vida. E que agora estava em 3 das 12 cartas, sempre de passagem, sempre com aquela cautela de quem toca em brasa com a ponta do dedo e logo afasta. Depois do que aconteceu com o seu Argemiro, eu soube que não podia ficar. Se o seu Argemiro tivesse sido diferente, talvez eu tivesse tido coragem de te contar antes. Deus já fez justiça pelo seu Argemiro. Não é para mim julgar o que ficou. Fiquei com aquele nome na cabeça a noite inteira, como faz um cisco no olho. Pequeno, mas não deixa em paz. Na manhã seguinte, decidi ir ao vilarejo. Tinha um pequeno povoado a uns 8 quilômetros do rancho, pelo que o mapa de caderno indicava. Chamava-se Retiro da Pedra. Daqueles nomes que os lugares do cerrado ganham por alguma característica que ficou registrada na memória das primeiras pessoas que chegaram. E depois o lugar mudou, mas o nome ficou. Saí cedinho, antes do sol pegar força, com a sacola de lona e o chapéu de palha que tinha achado num prego da varanda. O chapéu era da minha mãe. Sentia isso sem precisar de prova, pelo jeito que servia na minha cabeça como se tivesse sido feito para mim, pelo cheiro fente de erva cidreira que ainda guardava na palha. A estrada de terra estava úmida da madrugada, a poeira vermelha grudada e quieta sem levantar. Era o melhor horário para caminhar no cerrado, o ar ainda fresco, a luz ainda oblíqua, as sombras compridas e mansas. Ouvia bem-te-vi, Rolinha, João de Barro. O cerrado de manhã tem uma generosidade que o cerrado do meio-dia não tem. Parece que ainda acredita no dia que está começando. Fui pensando na silhueta. Fui pensando nas cartas. Fui pensando no seu Argemiro, que era ninguém para mim. E, ao mesmo tempo, pelo que a minha mãe escrevia, tinha sido alguma coisa que mudou tudo. O Retiro da Pedra era menor do que eu esperava. E exatamente o que eu esperava ao mesmo tempo. Tinha um bar com mesa de madeira na calçada. Uma venda com grade de ferro na janela.
Uma igrejinha de adobe, com a torre caiada de branco, que o tempo estava descascando devagar, com paciência. Um campo de terra batida com 2 traves de cano. Umas 12 casas ao redor, espalhadas sem muita organização, como se tivessem surgido por necessidade própria de cada uma, sem planejamento comum. Era segunda-feira de manhã e o lugar estava quieto. 2 homens conversavam na sombra da venda. Uma mulher varrendo a frente da casa. Um menino pedalando uma bicicleta sem freio numa curva sem fim. Entrei na venda. O dono era um homem de uns 60 anos, baixo, cabeça raspada, com tonsura natural de calvície avançada, bigode fino. Usava camiseta de time de futebol desbotada e sandália de borracha. Me olhou quando entrei com aquele olhar de interior que não é hostil, mas avalia. Quem é? De onde vem? O que quer? Bom dia, eu disse. Bom dia, dona. Pausa. A senhora é de fora. Não era pergunta. Sou de Flores. Mas tô ficando no Rancho Bom Jesus, uns 8 quilômetros para lá. Algo mudou no rosto dele. Coisa pequena. Um aperto leve ao redor dos olhos, uma contenção nos ombros que não estava lá antes. Coisa que só repara quem está acostumado a olhar para a gente mesmo quando faz de conta que não está olhando. Ele pegou um pano e começou a limpar o balcão que já estava limpo. Comprar alguma coisa, dona? Comprei. Arroz, feijão, fubá, óleo, café, sal. Enquanto ele separava, fui direto. O senhor conheceu uma mulher chamada Sinhá Braga. Vivia naquele rancho. Ele parou com o pacote de arroz na mão. Ficou assim por um segundo. Não muito, não o suficiente para ser dramático, só o suficiente para dizer que a pergunta tinha pousado em lugar que ele conhecia. Sinhá, disse o nome devagar, como quem prova. Conheci. Faleceu faz uns meses, né? É minha mãe. Ele me olhou com mais atenção agora. Estudou o meu rosto, a minha estrutura, alguma semelhança que só ele sabia o que estava procurando. Tem traço dela, disse por fim, voltando a separar as compras. Jeito de olhar parecido. O senhor sabe de um homem chamado Seu Argemiro, que tinha relação com aquele rancho? O silêncio que veio depois dessa pergunta foi de outro tipo. Não foi o silêncio de quem pensa, foi o silêncio de quem decide. O quanto conta, para quem conta, por que conta. O homem terminou de separar as compras. Colocou na sacola. Disse o valor. Eu paguei. Só quando eu estava pegando a sacola para ir, ele falou, com voz baixa, sem me olhar. Seu Argemiro Cardoso. Morava no rancho antes da sua mãe. Pausa. Morreu lá. Faz tempo. Como morreu? Outro silêncio. Isso aí, ele disse, finalmente me olhando. É coisa que o Retiro da Pedra inteiro sabe, mas ninguém fala. Me encarou por um segundo com aquela seriedade de homem velho que mediu o custo das palavras a vida toda. A senhora vai querer mesmo saber? Vou. Ele assentiu devagar, limpou as mãos no pano. Então a senhora vai ter que falar com a dona Cida. Ela tem 91 anos, mora ali no fim da rua, casa de janela verde. Ela era vizinha do seu Argemiro quando tudo aconteceu. Fez uma pausa. Se ela topar falar, às vezes ela topa, às vezes não. Depende do dia e do humor e de quantos anos ela decide que tem naquele momento. Agradeci. Saí. A casa de janela verde era pequena, com jardim de frente cheio de espada de São Jorge e um pé de romã carregado que derramava sobre o muro. A porta estava aberta, a porta de madeira, com a campainha sendo a própria voz da gente chamando do portão. Dona Cida, tem alguém? Uma voz veio de dentro, fina mas firme. Tem. Entra que não morde. Entrei. Era uma sala pequena, com muito santo na parede e muito bordado em almofada e muito passado ocupando os espaços que os móveis não preenchiam. Cheirava a unguento, a café coado a tempo e a esse cheiro específico de casa de pessoa muito velha que não é ruim. É só o cheiro do tempo acumulado num espaço pequeno. Dona Cida estava numa cadeira de balanço perto da janela.
91 anos no rosto e nos ossos, mas nos olhos tinha uma clareza que envergonhava gente de 40. Olhos pretos, pequenos, que me examinaram sem cerimônia quando entrei. "Quem é você?" perguntou diretamente. "Marlene, filha de Sinhá Braga." O balanço parou. Ela ficou me olhando por um momento que durou mais do que momento. Depois, sem tirar os olhos de mim: "Senta." Sentei na cadeira ao lado dela. "Sabia que você ia aparecer", disse ela. Não sabia quando, mas sabia. Balançou a cabeça lentamente. "Você tem os olhos da sua mãe, mas o queixo do seu pai." Meu coração deu um pulo. "Do meu pai? A senhora conheceu meu pai?" "Conheci." Ela dobrou as mãos no colo devagar, como quem organiza papéis antes de reunião importante. "Seu pai era o Argemiro Cardoso. O ar saiu dos meus pulmões sem pedir licença. O quarto ficou muito quieto. O balanço da cadeira dela, que ela tinha retomado sem perceber, rangia suavemente. Lá fora, uma cigarra solitária começou a cantar, fora de época, fora de hora, como se não soubesse que havia um silêncio que precisava ser respeitado. Eu olhei para as minhas mãos. Depois olhei para ela. "Me conta", eu disse. E minha voz saiu de um lugar fundo, de um lugar que eu não sabia que tinha até aquele momento. "Me conta tudo, dona Cida. Eu preciso saber." E ela contou. Contou por mais de 1 hora, com aquela voz fina e firme de quem guardou história por décadas, esperando que chegasse a pessoa certa para receber. Contou sobre o Argemiro, homem bom, mas fechado, trabalhador de calar a boca, que tinha chegado ao Retiro da Pedra nos anos 60, vindo de não sei onde, comprado o rancho com dinheiro que ninguém sabia de onde vinha, mas que ninguém perguntava, porque no Cerrado cada um tem o seu passado, e o passado dos outros não é de conta de ninguém. Contou sobre a minha mãe, moça nova, filha de agregados da região, que tinha ido trabalhar no rancho e ficado por razão que dona Cida descreveu com os olhos e não com a boca. Contou sobre mim, nascida no rancho, batizada na igrejinha ali do Retiro, com o Argemiro na cerimônia, segurando o chapéu na frente com os 2 punhos de tanto nervoso de pai novo. E então contou o que aconteceu. Havia uma disputa de terra. Tinha um homem de fora, dona Cida não disse o nome, só disse um homem de fora com documento, que queria o rancho e que tinha formas de conseguir o que queria que não passavam por cartório. Houve ameaça, houve pressão. Houve uma noite de temporal em que coisa aconteceu no rancho. O que exatamente? Dona Cida disse que não sabe, que só sabe o que veio depois. O Argemiro apareceu morto na beira do poço velho que ficava nos fundos da propriedade. Disseram que foi acidente. O poço não tinha tampa, o chão estava escorregadio de chuva. Disseram que ele escorregou. O Retiro da Pedra não disse diferente, em voz alta, porque naquela época e naquele lugar, certos homens com certos documentos não podiam ser contrariados sem custo que a maioria não estava disposta a pagar. Minha mãe tinha ido embora na semana seguinte, com a criança, com a roupa do corpo, sem olhar para trás. E o rancho tinha ficado num limbo legal por décadas. O homem de fora nunca tinha conseguido o documento que queria, porque o Argemiro, previdente ou desconfiado, ou simplesmente cioso do que era seu, tinha registrado tudo no nome de uma herdeira que ainda não tinha nem 3 anos, no meu nome. Fui eu que ouvi aquilo e fui eu que precisei de um momento com a mão aberta espalmada no joelho, respirando com intenção para não deixar o mundo girar. Dona Cida me deixou. Ficou quieta no balanço, olhando pela janela, com aquela sabedoria de quem já deu o que tinha para dar e agora deixa a outra pessoa fazer o que precisa fazer com o peso. Quando eu me recompus, olhei para ela. "A senhora sabe onde é o poço?" "Sei." Ela me olhou com aqueles olhos pretos pequenos e claros. "Fica nos fundos do rancho, coberto com tábua velha. Você vai ver a tábua apoiada em 2 pedras." Pausa. "Mas Marlene..." "Sim, vai de dia." Ela retomou o balanço.
Vai de dia e vai com cuidado. Tem coisa que a terra guarda que pede respeito antes de exigir resposta. Saí da casa de Dona Cida com a sacola de compras de um lado e do outro um peso novo. Não o peso paralisante, não o peso que derruba. O peso de quem finalmente entendeu para que lado estava caminhando a vida inteira sem saber. Na volta para o rancho, o sol estava alto e castigava. A poeira vermelha subia em volta dos meus passos. O cerrado batia no rosto como forno. Mas eu caminhei firme, porque pela primeira vez em muito tempo eu sabia, não uma parte, não um pedaço, mas sabia inteiro para onde eu ia e o que eu ia encontrar quando chegasse lá. Cheguei no rancho quando o sol estava no meio do céu, aquele horário brabo que o cerrado não perdoa. A casa estava do jeito que eu tinha deixado, porta dos fundos fechada com ferrolho, janelas abertas da frente deixando entrar o ar quente que não resfriava nada, mas pelo menos movia. Coloquei a sacola de compras na mesa da cozinha, tomei água direto da cuia, enxuguei a testa com o avental. Fiquei um momento parada no centro da cozinha, ouvindo a casa respirar no calor do meio-dia. Pensei em esperar a tarde esfriar, mas sabia que se esperasse ia inventar motivo para adiar. Conheço esse mecanismo em mim, quando o medo veste roupa de prudência, quando o adiamento se apresenta como sabedoria. O Geraldo dizia que eu tinha duas marchas, parada e disparada, sem nada no meio. Não era bem assim, mas havia verdade no exagero, como sempre há nos apelidos que as pessoas que nos amam inventam pra gente. Peguei o facão que tinha encontrado no paiol, mesário, enferrujado na lâmina, mas ainda com gume, e fui. O quintal dos fundos à luz do meio-dia era completamente diferente da versão noturna que eu tinha enfrentado dias antes. Era só quintal. Capim alto, taquara, a amendoeira velha jogando sombra, o chão seco e rachado em alguns lugares. Nada de misterioso. Nada de silhueta. A luz direta do sol achata as sombras e tira das coisas aquela dimensão extra que a escuridão empresta, e o que sobra é só a coisa em si. Simples, concreta, sem adorno de mistério. Fui abrindo caminho com o facão, cortando o capim mais alto que bloqueava a passagem entre a amendoeira e o canto dos fundos. O suor escorria pelo pescoço, pelo meio das costas, encharcava a blusa. O cheiro de capim cortado era forte, aquele verde amargo que sobe quando a lâmina passa, misturado com terra quente e o cheiro de borboleta do mato que costuma andar com capim alto. O rancho ia se revelando para mim aos pedaços, conforme eu avançava. Uma cerca velha de arame farpado encostada na parede dos fundos, enrolada em si mesma, esquecida. Um coxo de madeira podre que tinha sido de porco ou de carneiro, pela altura e pelo tamanho. Uma árvore de cajá que eu não tinha visto antes, carregada, com fruta amarela caindo no chão e azedando. O cheiro doce e fermentado estava em todo aquele canto, atraindo maribondo e borboleta que voavam pesados de tanto calor. E então o capim abriu e eu vi o poço. Era menor do que eu imaginava. Boca estreita, talvez 80 centímetros de diâmetro, cercada de pedras empilhadas que formavam uma borda baixa de uns 40 centímetros de altura. As pedras estavam cobertas de limo verde nas partes que pegavam sombra e de sal mineral branco nas partes que o sol batia direto, aquele depósito que a água deixa quando evapora devagar ao longo de anos. Em cima, exatamente como Dona Cida tinha descrito, uma tábua larga apoiada em duas pedras maiores. A tábua estava inchada de umidade e tempo, escurecida, com fungo branco nas bordas, mas intacta, cobrindo a boca do poço inteira. Fiquei parada olhando por um momento. Respirei o cheiro do lugar. Tinha um cheiro aqui diferente do resto do quintal. Mais úmido, mais fundo, aquele cheiro de mineral e de profundidade que o poço expira mesmo tampado, como se a água lá embaixo estivesse respirando por conta própria. Me ajoelhei na frente da tábua, coloquei as mãos nas bordas e puxei devagar. A tábua resistiu,
inchada demais, grudada nas pedras de apoio pelo tempo. Puxei mais forte. Deu um estalo seco e veio, saindo com um bafo úmido e frio que me pegou no rosto como pano molhado. Apoiei a tábua do lado e me debrucei sobre a borda. O poço era fundo. A luz do meio-dia entrava em ângulo, iluminando a parede de pedra até uns 3 metros. E depois o escuro tomava conta e não deixava ver mais nada. Lá no fundo, muito lá no fundo, havia um brilho, o reflexo da água quieta e escura como espelho partido. Fiquei olhando. Pensei no Argemiro. Pensei numa noite de chuva. Chão escorregadio. Um homem que caiu ou foi empurrado ou foi colocado. Pensei na minha mãe com uma criança de colo pegando o caminho de saída sem olhar para trás, carregando culpa que não era dela, mas que ela abraçou do mesmo jeito, como as mulheres do campo abraçam coisa pesada, sem muito alarde, sem perguntar se merecem o peso, só colocando no ombro e indo. Uma lágrima caiu dentro do poço antes que eu percebesse que estava chorando de novo. Não ouvi o barulho dela na água. Era fundo demais. Seu Argemiro, eu disse baixinho. A voz desceu pelo poço e sumiu. Eu não sabia de você, mas agora sei, e vou cuidar do que é seu, do que é nosso. O silêncio que veio de volta não era vazio. Era o tipo de silêncio que responde sem usar palavras. Aquele que a gente sente no peito como confirmação de alguma coisa que não tem nome, mas tem peso. Levantei, olhei ao redor. E foi então que eu vi a segunda coisa que o quintal guardava, que eu não tinha visto antes porque o capim cobria, e agora, com o caminho aberto pelo facão, estava visível, encostada na parede dos fundos da casa, parcialmente coberta por uma amendoeira menor que tinha crescido abraçada ao adobe. Uma porta, não a porta dos fundos que eu usava, outra, menor, mais baixa, de madeira escura quase preta de umidade e tempo, com uma tranca de ferro que a ferrugem tinha costurado quase junto com a madeira. Nunca tinha visto aquela porta. Me aproximei. Passei a mão na madeira. Firme, surpreendentemente firme por baixo da camada de umidade superficial. A porta tinha sido construída com madeira de lei, daquelas que o tempo não vence com facilidade. A tranca estava enferrujada, mas não costurada de vez. Forcei com a palma da mão para um lado, depois para o outro. Resistiu. Forcei mais, com peso do corpo. Deu, com um ranger de metal que pareceu alto demais no silêncio do meio-dia, que fez os maribondos ao redor levantarem voo em nuvens zumbindo. A porta abriu. Era um cômodo que eu não sabia que existia. Pequeno, uns 3 metros por 3, talvez menos. Sem janela. O único ar que entrava era pela porta e pelas frestas do adobe onde o reboco tinha caído. A luz que entrei levando, o lampião reaceso que eu tinha pego na cozinha antes de sair, revelou o lugar aos poucos, como revelar fotografia antiga em laboratório escuro. Paredes de adobe bruto, sem reboco. Chão de terra batida. Um banco de madeira encostado na parede da direita, longo, do tipo que se vê em sacristia de igreja velha. Acima do banco, na parede, uma prateleira de tábua simples com 3 coisas. Um castiçal de ferro com toco de vela consumida, uma garrafa de cachaça fechada com rolha de sabugo e um livro. O livro me parou. Era grosso, encadernado em couro escuro que o tempo tinha endurecido e rachado nas dobras. Sem título na capa, sem nada na lombada. Só aquele couro preto quieto na prateleira, esperando. Peguei com as 2 mãos. Pesado, mais do que o tamanho justificava, ou talvez fosse impressão do momento. Abri. Não era livro impresso. Era manuscrito. Cada página coberta de letra miúda e inclinada. A mesma letra das cartas da minha mãe. Mas mais jovem, mais uniforme. De mão que ainda não tinha o tremor dos anos. Era um diário, mas não era da minha mãe. A primeira página dizia, numa escrita mais caprichada que o resto, como título dado com intenção, Argemiro Luiz Cardoso, suas memórias e suas contas com Deus. Fechei o livro.
Segurei ele contra o peito igual tinha segurado a lata embaixo da amendoeira. Fiquei assim por um momento, no centro daquele cômodo pequeno e escuro, com o cheiro de terra e de vela velha e de cachaça fechada, e o lampião projetando minha sombra grande e trêmula na parede de adobe. Meu pai tinha escrito aquilo. Meu pai, que eu nunca soube que tinha, que morreu antes de eu ter memória, que caiu ou foi jogado num poço numa noite de temporal e que o retiro da pedra enterrou em silêncio por décadas. Meu pai tinha deixado aquele livro naquele cômodo, como quem deixa testamento não de bens, mas de si mesmo. Saí do cômodo com o livro, fechei a porta atrás de mim, voltei para dentro da casa. Li o diário do Argemiro na mesa da cozinha, com a tarde inteira pela frente e o café sendo refeito cada vez que esfriava. Ele escrevia como falava, eu imaginava. Curto, direto, sem ornamento, mas com uma honestidade que doía um pouco em cada página. Escrevia sobre a terra com amor de homem que entende que terra não é posse, é parceria. Escrevia sobre o cerrado com um respeito quase religioso. O cerrado não pede licença para ser o que é, e eu aprendo com isso todo dia. Escrevia sobre o trabalho, o gado, a cerca, a chuva que faltava e a chuva que vinha demais, e nunca no momento certo, como a vida. E escrevia sobre a minha mãe, com uma delicadeza que me surpreendeu em homem, que pelo retrato parecia de poucas palavras. Escrevia sobre ela com cuidado, com consideração, com aquele afeto contido de quem não aprendeu a dizer o que sente, mas aprendeu a mostrar nas beiradas. Sinhá fez biscoito de queijo hoje. A casa ficou com cheiro diferente, cheiro de coisa habitada de verdade, e escrevia sobre mim. A Marlene andou hoje, 3 passos sozinha antes de cair. Caiu e não chorou. Ficou olhando para o chão como quem tá bravo com ele por estar ali. Vai ser teimosa essa menina. Vai precisar ser. Larguei o livro na mesa e cobri o rosto com as mãos. Fiquei assim por um tempo, não chorando, ou chorando, não sei distinguir às vezes. Aquele estado que fica entre as duas coisas, onde a emoção é grande demais para caber em qualquer categoria que a gente tem nome. Meu pai tinha me conhecido. Tinha me visto andar, tinha escrito sobre mim com orgulho de pai novo. E eu não sabia de nada disso. Passei 53 anos sem saber. Nas últimas páginas do diário, a letra mudava. Ficava mais tensa, mais pressionada no papel, como se a mão que escrevia tivesse mais urgência do que tempo. O homem voltou. Trouxe 2 outros dessa vez. Ficaram na estrada olhando para o rancho por tempo longo. Eu fiquei na varanda mostrando o que vi. Não abaixei o olho. Mas sei que não vai ser olho que vai resolver. Sinhá quer ir embora, eu entendo. Mas eu não vou. Essa terra é minha e da Marlene depois de mim. Não assino o que não é justo. Não vendo o que não estou vendendo. Se algo me acontecer, que fique registrado aqui. Essa terra pertence a Marlene Conceição, filha minha, batizada na Igreja do Retiro da Pedra, no dia 14 de junho de 1971. Que Deus e os homens guardem isso como verdade. A última entrada era curta. Uma linha só, escrita com pressa, a letra inclinada mais que o costume, como se o papel estivesse sendo seguro em ângulo ruim ou a mão estivesse tremendo. Chovendo muito, ouvi barulho no quintal. Vou ver. E acabou. Fechei o diário devagar. Fora, o sol estava descendo e a luz começava a ficar daquele tom laranja de final de tarde. As cigarras tinham trocado de turno, as do dia se calando, as da noite começando a temperar a voz. O calor ainda estava presente, mas havia cedido um fio. Só o suficiente para lembrar que existia a possibilidade de fresco. Me levantei, fui até a janela da cozinha, olhei para o quintal dos fundos por um longo tempo. E então, pela segunda vez desde que cheguei naquele rancho, eu vi a silhueta. Desta vez era dia ainda, quase noite, mas ainda dia. A luz laranja do entardecer chegava por cima da taquara e iluminava o quintal de lado, com aquelas sombras compridas e dramáticas do fim de tarde.
A silhueta estava parada perto do poço, alta como da primeira vez, quieta, mas desta vez eu via mais detalhe. Não era sombra, não era ilusão de olho cansado. Era figura de homem, ombros largos, postura reta, chapéu de aba na cabeça que a luz de trás recortava com precisão. Estava de costas para mim. Olhando para o poço, o coração disparou. Mas desta vez, junto com o medo, havia outra coisa. Uma coisa que eu só posso chamar de reconhecimento. A mesma coisa que eu senti quando vi a letra na carta, quando vi a fotografia de 1972, quando li a Marlene andou hoje. Minha mão foi até o ferrolho da porta dos fundos. Meu coração gritava duas coisas ao mesmo tempo, com volume igual, sem que uma vencesse a outra. Não abre essa porta, fecha a janela, vai para dentro. E também, abre, vai, você sabe quem é. Fiquei parada com a mão no ferrolho, os dois medos brigando dentro do peito, o sol descendo, a silhueta imóvel perto do poço. E foi nesse momento exato, com a mão no ferrolho e o coração dividido, que a figura virou. Devagar, como quem sabe que está sendo observado e não tem pressa de confirmar. Virou e ficou de frente para a janela onde eu estava. Eu não consegui ver o rosto. A luz estava de frente para ele e de costas para mim, o que fazia dele silhueta pura contra a luz perfeito, sem detalhe de feição. Mas ele levantou a mão, devagar, com aquela calma de gesto que não precisa de palavra. Levantou a mão na minha direção. E eu não sei explicar o que aconteceu dentro de mim naquele momento. Não sei colocar em palavra que faça jus. Foi como se algo que estava apertado no peito desde sempre, desde antes de eu ter consciência de que estava apertado, soltasse de uma vez. Silenciosamente, sem drama. Só soltou. Levantei a minha mão de volta. E quando fiz isso, quando levantei a mão em resposta para aquela silhueta no quintal dourado do entardecer do cerrado, a figura sumiu. Não foi devagar. Não foi como quem vira e vai embora. Foi como apaga. Um frame e estava lá. O frame seguinte e não estava mais. O quintal ficou vazio, só capim e taquara e o poço coberto e a amendoeira e a luz laranja derramada em tudo. Fiquei com a mão levantada por um momento, apontando para o vazio. Depois abaixei, lentamente, encostar as costas na parede da cozinha, deslizar até o chão. Sentar no piso de cimento frio, com os joelhos dobrados no peito, e ficar assim, respirando, deixando o coração encontrar o próprio ritmo de volta. Lá fora, o cerrado retomou sua vida. As cigarras da noite assumiram o tom. Um gavião carcará gritou longe uma vez. O vento passou pela amendoeira da frente com aquele assovio comprido que eu já estava começando a reconhecer como a voz da casa. Fiquei no chão da cozinha por tempo que não sei medir, e quando levantei, era outra mulher. Não de forma dramática, não de forma que alguém de fora pudesse ver, mas por dentro havia uma organização diferente das coisas, como quando você desarruma um quarto inteiro para encontrar algo perdido, e quando arruma de volta coloca cada coisa no lugar certo. E o quarto é o mesmo, mas está diferente, está melhor. Está como sempre devia ter estado. Eu sabia quem era meu pai. Sabia por que minha mãe foi embora e o silêncio que ela carregou. Sabia que aquela terra era minha, não por herança burocrática, mas por sangue e história e sacrifício de pessoas que eu nunca pude agradecer em vida. E sabia, com aquela certeza que não precisa de prova, que vem de lugar mais fundo que a razão, que o que eu tinha visto no quintal não era ameaça, era despedida, era meu pai me vendo chegar. Indo embora, porque agora eu estava lá. E agora estava tudo bem. E agora a terra que ele não tinha assinado, e não tinha vendido, e não tinha abandonado, estava em mãos que reconhecia como suas. Naquela noite, cozinhei de verdade, pela primeira vez desde que tinha chegado. Feijão no fogão de lenha, arroz, ovo frito, farinha. Comi devagar, com o diário do Argemiro aberto na mesa ao meu lado, não lendo, só tendo ele perto, como se fosse companhia.
Depois da janta, sentei na varanda da frente com o café. O céu estava cheio de estrela, daquele jeito que só cerrado longe de cidade consegue. A Via Láctea visível inteira. Uma faixa esbranquiçada, atravessando o escuro de horizonte a horizonte, como cicatriz luminosa no couro do céu. O Geraldo teria dito: céu limpo é sinal de que Deus está de olho. Eu olhei para aquele céu e pensei que talvez não fosse só Deus. Amanhã eu tinha decisão a tomar. O rancho estava em situação legal que eu precisava resolver. Tinha dívida de ITR acumulada por anos sem pagamento. Tinha questão de registro antigo que o cartório ia precisar regularizar. Tinha a história do homem com o documento que Dona Cida tinha mencionado e que eu precisava entender se ainda tinha desdobramento ou se o tempo tinha enterrado junto com o que tinha tentado fazer. Tinha trabalho, tinha luta, tinha começo de algo que não ia ser fácil. Mas pela primeira vez em muito tempo, o que estava na minha frente não parecia sobrevivência, parecia vida. Faz 3 meses que estou no Rancho Bom Jesus. Conto isso agora sentada na mesma varanda, com o mesmo café, olhando o mesmo cerrado que estava aqui antes de mim e vai estar depois. Mas eu sou diferente, e a história que preciso terminar de contar merece ser terminada direito. Na semana seguinte àquela noite com as estrelas, fui de volta ao cartório de Flores do Araguaia. Levei o diário do Argemiro, as cartas da minha mãe, a fotografia de 1972 e a medalhinha com a data gravada. O advogado que me atendeu, um homem jovem, magro, com óculos de grau grosso que ele empurrava para o nariz a cada 3 frases, olhou tudo aquilo espalhado na mesa dele com a expressão de quem recebeu o problema que não esperava numa segunda-feira de manhã. Mas era caso sólido. O registro original do rancho estava no meu nome desde 1971, feito por um pai que sabia o que estava fazendo e por que estava fazendo. Décadas de abandono não apagavam isso. A dívida de imposto era real, mas negociável. O homem com o documento que Dona Cida tinha mencionado, pesquisando com cuidado, o advogado descobriu que havia falecido anos atrás sem herdeiro que tivesse renovado qualquer pretensão sobre a terra. A terra era minha, limpa, sem disputa. Assinei os papéis com mão firme e olho seco. Guardei o choro para a varanda daquela noite, que é onde eu processo as coisas grandes, longe de cartório e de homem com óculos que empurra para o nariz. Depois disso, houve trabalho, muito trabalho. Limpei o rancho inteiro com a ajuda de 2 rapazes do Retiro da Pedra que o dono da venda me indicou. Irmãos sérios, que trabalhavam sem conversa fiada e cobravam preço justo. Derrubamos o capim alto, consertamos a cerca, destampamos a cisterna velha do lado leste que estava entupida, mas intacta. Reformei o telhado do quarto dos fundos com telha que comprei fiado na cidade, prometendo pagar quando a primeira colheita viesse. E o vendedor aceitou porque no interior do cerrado ainda existe esse tipo de negócio, baseado em palavra e em reputação que vai sendo construída um dia de cada vez. Plantei mandioca, abóbora, quiabo, feijão de corda, coisas que a terra deste cerrado conhece e aceita sem reclamar. Comprei 3 galinhas e um galo com o que sobrou do dinheiro que tinha na poupança. Pouco, mas suficiente para começar. O galo é brigão e as galinhas são teimosas e me lembram de mim mesma nos meus piores dias, o que me faz ter paciência com elas. O cômodo secreto nos fundos, aquele que meu pai usava como não sei bem o que, talvez depósito, talvez refúgio, talvez os dois, eu limpei com cuidado e transformei em oratório. Coloquei o castiçal de ferro no centro do banco de madeira, uma imagem pequena de Nossa Senhora que trouxe da cidade, e o diário do Argemiro na prateleira onde ele sempre esteve. Vou lá toda manhã antes do serviço. Não rezo muito. Fico quieta, principalmente.
Às vezes falo com ele, com o Argemiro, do jeito simples que a gente fala com quem não está mais, mas nunca foi embora de vez. Conto o que fiz no dia anterior. Conto o que pretendo fazer. Uma vez contei a história inteira do Geraldo, desde o começo até a manhã do curral, e saí de lá mais leve do que entrei. A mala continua na casa. Não na sala, onde eu a encontrei. Trouxe para o quarto, coloquei no canto, com as coisas dentro do jeito que estavam. A fotografia do casamento, eu e o Geraldo na escada da igreja, ele com o colarinho aberto, eu descalça, os dois rindo, está emoldurada agora, numa moldura de madeira simples que eu mesma lixei e envernizei. Está na parede do quarto ao lado da janela que olha para a amendoeira. Nunca achei explicação para aquela mala. Nunca achei explicação para a carta com a letra do Geraldo. Tentei, nos primeiros dias, ficava montando teoria, descartando, remontando, procurando lógica que encaixasse tudo num sistema que a razão pudesse aceitar. Parei de tentar. Tem coisa que não foi feita para ser entendida, foi feita para ser recebida. O Geraldo me escreveu ou não me escreveu? Não sei. Mas o que estava naquela carta era verdade. De qualquer forma que tivesse chegado até mim, eu estava cansada. Eu estava carregando culpa emprestada. Eu estava precisando de alguém que dissesse: você não esperou, você congelou. Tem diferença. Recebi isso. Isso foi suficiente. Dona Cida me visita às quintas-feiras. Pega carona com um sobrinho que passa na estrada, desce na bifurcação, caminha os 3 quilômetros até o rancho com uma firmeza de perna que envergonha a gente mais nova. Traz sempre alguma coisa. Mudinha de tempero, receita de bolo que ela dita de memória sem errar uma medida, história do retiro da pedra que vai saindo aos pedaços, como quem destampa pote aos poucos para o cheiro não tomar o ambiente de uma vez. Me contou mais sobre o Argemiro ao longo dessas visitas. Não de forma ordenada, da forma que memória de 91 anos funciona, em fragmentos, em impressões, em cenas. O jeito que ele assoviava trabalhando. A briga que teve com o vizinho por causa de cerca e que resolveu no dia seguinte indo lá pedir desculpa primeiro, antes de o outro ter chance. Porque dizia que orgulho é luxo que homem pobre não pode bancar. A vez que carregou uma criança doente 3 quilômetros no colo até o vilarejo, porque o pai da criança não tinha condição de ir, e ele simplesmente foi, sem alarde, sem esperar agradecimento. Vou conhecendo meu pai aos pedaços. É tarde. Mas é melhor do que nunca, e nunca teve a que seria a alternativa. O poço eu tampei de volta com a tábua velha e coloquei 2 pedras em cima para segurar. No dia que fiz isso, fiquei em pé na beira por um tempo. Olhei para a boca tampada, a tábua escura, as pedras cinzas. Já tá certo, eu disse, em voz alta para ninguém e para ele ao mesmo tempo. Pode descansar. O vento veio de um lado, sacudiu a copa da cajazeira ali perto, derrubou 2 frutas que bateram no chão com barulho seco. Dei de ombros. Peguei as cajás do chão, limpei na saia, comi as 2 ali mesmo, de pé, com o suco escorrendo pelo queixo e o sabor azedo e doce junto, que é o sabor exato de coisa que a terra dá sem pedir nada em troca. Não vi a silhueta de novo. Não sei se vou ver. Não sei se precisava de mais do que aquela despedida no entardecer com a mão levantada, os dois nos 2 lados da janela, o reconhecimento mútuo que não precisou de palavra porque, às vezes, palavra é a coisa mais pobre que a gente tem. Se foi real, ou se foi o que a solidão e o cansaço e a emoção grande demais inventaram para me dar o que eu precisava, honestamente não sei. E honestamente, chegou um ponto em que a pergunta me pareceu menos importante do que a resposta que eu recebi independente dela. Vi ou não vi, fui salva, assim como fui salva pela mala, pela carta, pelo diário, pelas cartas da minha mãe, pela dona Cida de 91 anos, com perna firme e memória de elefante, pelo dono da venda que me disse o que precisava ouvir sem me dever nada. A vida me salvou aqui, esse rancho me salvou.
E eu me pergunto se minha mãe sabia disso quando fez o testamento. Se ela sabia que não estava me deixando terra, estava me deixando destino. Estava me mandando de volta ao começo, para o lugar onde eu deveria ter crescido, para que eu pudesse finalmente entender o que sou feita. Esta manhã, acordei antes do galo. Fui para a varanda com o café ainda escuro. Fiquei olhando o cerrado acordar. Aquele processo lento e generoso em que a escuridão vai cedendo não de uma vez, mas em camadas, o horizonte primeiro, depois o meio, depois o céu acima, e os pássaros começando antes mesmo que a luz confirme o dia, como se eles soubessem de algo que a gente ainda precisa ver para acreditar. Pensei em tudo, no Geraldo, no Argemiro, na minha mãe com as mãos cheirando a erva cidreira. Pensei na Marlene de antes, a que alugava quarto nos fundos e levantava todo dia sem razão grande, só por hábito, só porque o corpo insiste mesmo quando a alma está exausta. Essa Marlene eu não jogo fora. Ela me trouxe até aqui. Ela suportou o que era preciso suportar. Mas eu não sou mais só ela. Sou também filha do Argemiro, que não assinou o que não era justo. Sou também filha da Sinhá, que errou e pediu perdão tarde, mas pediu. Sou também a mulher que abriu a mala quando devia ter ido embora e que levantou a mão para o quintal escuro porque o coração mandou e o medo ficou para trás. O sol veio. Veio como sempre vem no cerrado. Sem aviso, sem timidez, do horizonte de uma vez. Laranja e firme, fazendo a poeira vermelha da estrada brilhar como ouro barato que não sabe que é lindo. Terminei o café. Levantei. Tinha cerca para consertar, galinha para soltar, mandioca que estava pedindo capina desde ontem. A vida não espera sentimento, mas hoje, finalmente, o sentimento estava esperando a vida. E isso, para mim, era tudo. Escrevo isso sentada na mesa da cozinha, com o lampião aceso porque a noite fechou antes que eu percebesse, e a mariposa grande, aquela mesma de sempre ou outra igual, nunca sei, pousada quieta na borda do vidro quente. Faz 1 ano e 4 meses que cheguei no Rancho Bom Jesus. 1 ano e 4 meses é tempo suficiente para conhecer uma terra de verdade. Não de visita, de dentro. De saber onde o chão racha primeiro quando a seca aperta, onde a água empoça quando a chuva vem forte, onde o vento pega de jeito diferente dependendo da estação, de qual canto do quintal o sol sai mais cedo e em qual ele demora mais a ir embora. É tempo de aprender os humores de um lugar, e todo lugar tem humor, assim como toda pessoa tem. Dias bons, dias fechados, dias que não explicam nada e dias que explicam tudo de uma vez. Aprendi este rancho assim, palmo a palmo, dia a dia, erro a erro. Errei bastante no começo. Plantei mandioca fora de época e perdi quase tudo para a formiga cabeçuda que entrou pela beirada da roça, numa madrugada, e trabalhou a noite inteira com aquela disciplina de exército que não descansa. Acordei e fui ver o estrago com o coração na mão, as fileiras de mandioca arrasadas, o chão marcado pelas trilhas delas ainda frescas, e fiquei parada olhando aquilo sem saber se xingava ou ria. Acabei fazendo os dois, separados por uns 5 minutos um do outro. O cercado do galinheiro cedi numa semana de chuva forte, porque eu tinha usado madeira verde que eu não sabia que era verde. Aprendi na hora a diferença pelo cheiro e pelo peso, que madeira curada cheira diferente de madeira nova, mais seco, mais neutro, enquanto madeira verde ainda guarda o cheiro vivo da árvore. Perdi 2 galinhas para o mato naquela noite. O galo ficou bravo e intacto, como se tivesse sido questão de princípio para ele. Aprendi, fui aprendendo. Hoje tenho 12 galinhas, 2 galos. Comprei outro porque o primeiro brigava com a própria sombra. E 8 patos que chegaram por indicação da dona Cida, que disse que pato é bicho que se vira sozinho e dá trabalho menor que galinha. Ela tinha razão, como tem razão na maioria das coisas, o que é irritante e reconfortante ao mesmo tempo. A roça foi crescendo aos poucos, com a sabedoria que a terra ensina quando a gente para de brigar com ela e começa a perguntar. Aprendi que o cerrado não gosta de pressa.
Ele tem o tempo dele, que não é o tempo da cidade, nem o tempo da impaciência. É o tempo da raiz que vai fundo antes de mostrar folha, o tempo da chuva que não avisa, mas chega, o tempo do fruto que amadurece no prazo dele e não no prazo que a gente precisava. Fui aprendendo o tempo do cerrado e aprendendo o meu. Dona Cida continua vindo às quintas. Num desses dias, ela chegou trazendo uma caixa de papelão fechada, com fita adesiva amarelada, que ela carregou no colo no carro do sobrinho, com aquele cuidado de quem transporta coisa frágil. Pousou na mesa da minha cozinha, empurrou na minha direção e disse simplesmente: era do Argemiro. Eu guardei quando ele morreu porque sabia que um dia ia ter para quem dar. Abri com ela, olhando. Tinha ferramentas velhas envoltas em pano, um canivete de cabo de osso, uma trena de metal enferrujada, um compasso de madeira do tipo que pedreiro usa para medir proporção. Tinha um par de óculos de grau que ele provavelmente usava para ler, de aros finos de metal, com um vidro levemente trincado no canto. Tinha um envelope com sementes, identificadas com letra miúda em pedaços de papel dobrado, amarrados com linha. Abóbora jacarezinho, quiabo roxo, feijão guandu, milho caiano. Sementes guardadas por décadas, dormentes, esperando. Plantei todas elas. Não sabia se iam germinar. Semente velha pode ter perdido a força, a umidade ou o calor podem ter matado o embrião ao longo de todos esses anos parados numa caixa de papelão. Plantei assim mesmo, com aquela mistura de esperança e despretensão, que é a única postura honesta diante de coisa que não controlamos. O feijão guandu brotou primeiro. Saiu da terra numa manhã que eu não estava esperando. Fui regar e lá estava ele, o primeiro par de folhinhas abrindo, verdes e tenras, com aquele vigor específico de coisa que estava guardada há muito tempo e finalmente encontrou condição de ser o que é. Fiquei ajoelhada na frente daquele broto por um tempão. Pensei no Argemiro escolhendo aquelas sementes, guardando, embrulhando com cuidado, anotando o nome em pedaço de papel. Pensando em próxima colheita, em próxima estação, em futuro. O homem que guardou semente não estava pensando em si mesmo, estava pensando em quem viesse depois. Estava pensando em mim, sem me conhecer ainda. Ou me conhecendo do jeito que pai conhece filho antes de poder provar, pela certeza de que ia existir, pela fé de que ia continuar. O oratório no cômodo dos fundos virou parte do meu dia de um jeito que não planejei e não forcei. Simplesmente aconteceu, como acontecem as coisas que são certas. Todo amanhecer, antes do serviço, antes do galo soltar e das galinhas começarem a reclamar e da luz do sol chegar na varanda, eu vou lá. 5 minutos, às vezes 10. Acendo a vela do castiçal de ferro do Argemiro, fico quieta, deixo a cabeça sentar. Não rezo no sentido de recitar. Converso. Com ele, com o Geraldo, com minha mãe, com aquela versão de mim mesma que ficou parada na cozinha anos atrás e ainda precisa de vez em quando ser lembrada de que fez o que pôde com o que tinha no momento que tinha. Uma manhã, sem planejar, me peguei falando em voz alta. Geraldo, eu te pedi perdão umas 100 vezes. Acho que já chegou. Agora eu tô pedindo licença para ir em frente sem carregar isso todo dia. Ficou quieto, como sempre fica. Mas o quieto era diferente naquela manhã. Era o quieto de quem assentiu. Saí do oratório com o peito diferente, mais espaço lá dentro. Como quando a gente desocupa um cômodo que estava entulhado e descobre que a janela daquele cômodo tem a melhor vista da casa. Tem uma coisa que não contei ainda. 2 meses depois que cheguei, numa tarde de sábado, com chuva chegando pelo horizonte, aquelas nuvens altas e escuras do cerrado que parecem montanhas se formando no céu, apareceu um homem na porteira. Velho, magro, de um modo que não era de doença, mas de constituição, daqueles homens do cerrado que secam com o tempo igual madeira boa, ficam mais duros, mais densos, sem gordura de sobra. Chapéu surrado,
camisa de manga comprida mesmo no calor, sandália de couro costurada à mão. Ficou na porteira sem entrar, esperando ser chamado. Costume de gente criada no interior, onde porteira é fronteira respeitada. Fui até ele. Boa tarde, ele disse, voz pausada, de quem não gasta palavra à toa. Boa tarde. A senhora é filha da sinhá? Sou. Ele assentiu devagar, como quem confirma coisa que já sabia, mas precisava ouvir assim mesmo. Eu era vizinho do seu Argemiro, disse. Fui eu que cobri o poço depois que ele morreu. Coloquei a tábua, pus as pedras em cima, achei que era o certo a fazer. Fiquei olhando para ele. O senhor também que deixou a pedra cinza com o risco no pé da amendoeira, eu disse. Não era pergunta. Ele me olhou com atenção. Uma senhora sabe, porque tinha coisa guardada embaixo dela que precisava ser encontrada. Ele ficou quieto por um momento. Depois, muito devagar, tirou o chapéu. Segurou na frente com os 2 punhos, igual a homem em cerimônia. Eu não pude fazer mais do que fiz naquela época, disse. A voz estava igual, pausada, mas havia algo embaixo dela que eu reconheci porque conheço bem. Era culpa velha, do tipo que fica anos sem poder ser dita. Era tempo difícil. Homem com poder era homem com poder, e a gente pequeno ficava quieto ou pagava caro por não ficar. Eu sei, eu disse, mas eu guardei as coisas do Argemiro, guardei a lata, guardei onde era o lugar. Pensei que um dia alguém viria. Pausa. Demorou mais do que eu esperava. As coisas chegam no tempo delas. Ele me olhou. Nos olhos havia um alívio que provavelmente estava esperando por décadas para poder pousar em algum lugar. É, disse ele. É isso. Abri a porteira. Entra. O café ainda está quente. Ele entrou. Tomou o café sentado na mesa da cozinha, o chapéu no joelho, falando pouco, mas falando o que importava. Fragmentos do Argemiro que eu ainda não tinha, pedaços de um homem que eu estava montando como se monta mosaico, um caco de cor de cada vez. Foi embora antes da chuva chegar. Na porteira virou e disse: Seu Argemiro era homem de bem, como quem fecha conta, como quem finalmente pode depositar o que estava carregando no bolso há tempo demais. Eu sei, eu disse. Sou filha dele. Aprendi com o que ele deixou. O homem colocou o chapéu de volta. Assentiu uma última vez. E foi embora pela estrada de terra, enquanto as primeiras gotas da chuva começavam a cair, devagar, com aquele cheiro de terra molhada que é o cheiro mais antigo que eu conheço, que me leva de volta a algum lugar antes da memória, antes da palavra, algum lugar fundo onde a gente guarda o que é essencial. Fiquei na porteira, deixando a chuva molhar o rosto. Faz tempo que não deixava a chuva me molhar sem tentar me proteger. Tem noites que sento na varanda e fico pensando no que seria de mim se não tivesse vindo, se tivesse largado o papel do cartório na gaveta, se tivesse deixado o rancho para lá, achado que não valia o trabalho, que era longe demais, que eu era velha demais para começar de novo. 53 anos é muita estrada para quem olha de fora, mas é também muita vida aprendida que pode ser colocada a serviço de algo que vale, se a gente tiver coragem de parar de desperdiçar o que sabe. O que seria de mim? Provavelmente estaria ainda na casinha de fundo de quintal, levantando todo dia por hábito, olhando o teto à noite, carregando a culpa do Geraldo e o peso de não me pertencer a lugar nenhum. Viva, mas não vivendo. Presente, mas não estando. Às vezes a vida nos salva de nós mesmos através de coisa que parece acaso. Um papel num cartório, uma estrada de terra, uma porta que a curiosidade abre antes que o medo consiga fechar. Às vezes a salvação chega embrulhada em herança que ninguém quis, em rancho esquecido, em mala, no meio do chão de sala que não deveria estar lá e que estava. Não sei o que foi real e o que foi símbolo nessa história. A mala com as minhas coisas, com objetos que eu tinha perdido e objetos que eu ainda não tinha vivido, real ou não, ela me disse o que eu precisava ouvir, que minha vida estava ali, guardada, esperando,
que eu ainda não tinha vivido tudo, que havia futuro nos objetos, assim como havia passado, e que os dois precisavam de mim presente para existirem. A carta com a letra do Geraldo, real ou não, ela me disse o que ele teria dito se tivesse podido, que eu não esperei, que eu congelei, que tem diferença, que a culpa que eu carregava era peso que eu tinha escolhido, não peso que eu merecia, e que escolha pode ser desfeita quando a gente está pronta. A silhueta no quintal, real ou não, era meu pai me vendo chegar. Era ele confirmando que eu havia chegado ao lugar certo, que a terra estava em paz com a sucessão, que ele podia ir porque eu tinha vindo. Real ou não, verdade ou símbolo. Depois de um tempo, aprendi que essa distinção é menos importante do que eu pensava. O que transforma a gente não precisa ser explicável, precisa ser recebido. E eu recebi tudo o que esse rancho tinha para me dar, não com as mãos abertas de início, porque no começo eu estava fechada igual janela pregada com tábua, mas fui abrindo, fui deixando o ar entrar, fui deixando a luz fazer o que luz faz quando a gente para de bloquear. O feijão guandu do Argemiro deu colheita esse ano. Colhi num sábado de manhã, de cócoras entre as fileiras, debulhando vagem por vagem, com o sol nas costas. O feijão guandu é bonito, miúdo, amarelo com manchinha preta, duro na mão como coisa que sabe o que é. Enchi uma bacia inteira. Lavei. Deixei secar na peneira no sol. À noite, cozinhei. Sentei sozinha à mesa, com o prato fundo de feijão guandu com alho e sal e um fio de óleo, arroz branco, pedaço de abóbora que tinha no rancho. Antes de comer, fiquei olhando para aquele prato por um momento. Semente que meu pai tinha guardado, terra que meu pai tinha trabalhado, mãos que eram as mãos dele antes de serem as minhas, não no sentido físico, mas no sentido de que as mãos que aprendem a cuidar de terra, aprendem isso de quem veio antes, num fio que não se vê, mas não se quebra. Comi devagar. Era o feijão mais simples que já comi na vida. Era o feijão mais cheio de coisa que já comi na vida. Não sei o que vem a seguir. Sei que o rancho precisa de mais trabalho do que minhas mãos sozinhas dão conta, e que talvez precise encontrar parceria. Alguém que queira trabalhar a terra junto, na base do que se planta e do que se colhe, dividido de forma justa. Sei que a cerca do lado leste vai precisar ser refeita antes da próxima estação chuvosa. Sei que quero ampliar a roça, plantar mandioca de novo, desta vez na época certa, com formigueiro tratado com antecedência, com paciência de quem já aprendeu o preço da pressa. Sei que vou continuar indo ao oratório todo amanhecer. Sei que a dona Cida vai continuar vindo às quintas, enquanto tiver saúde para isso. E que quando não tiver mais, eu vou ser eu a ir até ela. Porque não existe dívida com pessoa assim que se paga só em gratidão, se paga em presença. Sei que vou continuar falando com o Geraldo, com o Argemiro, com a minha mãe, não por não ter superado a perda deles, mas porque superar perda não significa esquecer, não significa silenciar, não significa fingir que as pessoas que nos formaram deixam de importar quando deixam de estar. Elas ficam de outro jeito, menos barulhentas, mais fundas, mais misturadas com o que a gente é do que quando estavam aqui de corpo. O que eu não sei é a maior parte, e aprendi a ficar em paz com isso. Porque a terra não entrega tudo de uma vez. Ela vai entregando no tempo dela, no ritmo da raiz que desce antes da folha que sobe, no ritmo da semente que dorme antes de acordar, no ritmo da chuva que não avisa, mas que quando vem, vem do jeito certo. Eu sou filha dessa terra. Aprendi a ter o tempo dela. A mariposa saiu da borda do lampião e foi embora pela janela aberta, sumindo na escuridão do cerrado com aquele voo silencioso e incerto que é o voo dela. A acompanhei com os olhos até não ver mais. O cerrado lá fora estava cheio de si mesmo. Grilos, sapos, o vento passando pela amendoeira.
Algum bicho caminhando no capim lá no fundo, com aquela descrição de quem sabe que a noite é dele, mas não precisa provar. Fechei o diário do Argemiro, que estava aberto na mesa ao meu lado. Apaguei o lampião. Sentei um momento no escuro da cozinha, deixando os olhos se acostumarem, deixando a noite do cerrado entrar pelos sentidos como entra, pelo ouvido primeiro, depois pelo cheiro, depois pela pele que sente a temperatura diferente do ar aberto. Levantei. Fui até a varanda. Fiquei de pé olhando o céu por um longo tempo, aquele céu do cerrado longe de cidade, mais cheio de estrela do que de escuridão. A Via Láctea atravessando de uma ponta a outra como lembrança de que o universo é maior do que qualquer dor que a gente carrega, e que isso não diminui a dor, mas a coloca no lugar certo. Respirei fundo, soltei devagar. Tá tudo bem, eu disse, pra noite, pra eles, para mim. E era verdade. Pela primeira vez em muito tempo, talvez pela primeira vez desde que era criança, de 2 anos no colo de um pai que eu não lembrava de ter tido, estava tudo bem de verdade, do jeito inteiro que essa expressão merece, sem ressalva, sem porém, sem a sombra que ficava antes sempre no canto mesmo nos dias bons. Estava tudo bem. Entrei. Fechei a porta com cuidado, como quem fecha o dia com respeito, e fui dormir na terra que era minha.